Depois que o velhote disse estar fim da aula, estando todos consequentemente livres, Silvestre avisou-me: quero te apresentar ao ex-padre Fabiano e também deixar-te livre para conversar com o teu cunhado Antônio. Leve em conta, Arthur, o estado de acanhamento em que possa cair o teu cunhado. Não pergunte coisa alguma sobre onde esteve e como esteve. Compreenda que a justiça divina basta para dar a cada um segundo as suas obras, sem haver necessidade de que um irmão coloque mais peso sobre os já pesados débitos de outro irmão devedor. Calei-me, embora estivesse com a mente ocupada por 1001 indagações, inclusive aquelas que diziam respeito ao ex-padre Fabiano, que, sendo padre, teve outra sorte ou destino, pelo que se via. Mas Silvestre, olhando-me bem, entrou a dizer: você pensa no caso de Fabiano, que veio bem da carne, apesar de ter sido padre ou mercador de idolatrias. Lembre-se de que muita gente boa seguiu os erros de Roma sem saber o que estava fazendo. Lembre-se de que o importante são as obras de humanidade, fora de questões religiosistas, e que se esse irmão Fabiano viveu para sua felicidade, pedindo aos mais ricos para dar roupas, comida, remédios e quantas bondades pôde aos pequeninos do mundo, assim como você deu trabalhos jurídicos aos mais pobres, assim como você não defendeu causas repugnantes, assim mesmo ele confiou nas obras de fraternidade, criando para si essa quantia de paz e ventura com que você o vê galardoado. Ainda continuei calado, mas com a mente fervilhando, motivo porque Silvestre aduziu. Seu cunhado, entretanto, andou envolvido em adultérios e outras porcarias, orgulhos e vaidades, além de confiar no ritualismo e nas possíveis vantagens clericais. Como temos dito, Deus não quer filhos padres, sejam quais forem as colorações sectárias, mas sim filhos decentes, cultivadores da verdade, do amor e da virtude. Aí tem você, de pronto, e em síntese, a história toda. Fico-lhe muito grato pela explicação, amigo Silvestre. Ele virou-se presto para mim, emendando: lembre-se de que poderíamos estar nós no lugar dele, ou em lugar e condições muitíssimo piores, amigo Arthur, porque se a Terra é um mundo perigoso, nós temos em nós as piores marcas kármicas que nos induzem a desvios horripilantes, fabricantes de tenebrosas prendas infernais, fontes de desarmonias íntimas que podem custar milenares anos de ressarcimento. Como, pois, enxergar o mosquito no olho do próximo, deixando de considerar o camelo que temos no nosso? E fomos na direção do grupo que saía em companhia do ex-padre Fabiano. Frente a frente com meu cunhado, esbocei satisfatório sorriso, mas em breve retrocedi, porquanto ele baixou a cabeça e derramou lágrimas abundantes, não de alegria, mas de pesar. Assim, envolvido, também fui conduzido àquele estado emocional, e quando olhamos ao redor, os amigos e companheiros nos haviam deixado a sós, para termos liberdade e não sentirmos ainda mais alguma possível tortura moral. Passado tudo, Antônio falou, dizendo que sabia de minha volta, por lhe haverem dito os amigos e parentes com quem tivera contato através de uma sessão espírita 2 ou 3 dias antes. Sessão espírita? Sim, senhor, sessão espírita. Foi ali que ganhei consciência do meu estado. Lembra-te da lavadeira de mamãe? E bastante, pois está muito velhinha e bem alentada de espírito. E não morreu de fome pelo fato de lhe tirarem o trabalho quando disse a verdade que devia dizer, pois não? Antônio volveu a mim perguntando: como é isso, Arthur? Poucos dias depois da sua passagem, disse ela em casa que te via constantemente correndo do cemitério para a igreja e da igreja para o cemitério, e como a nossa gente pensasse de outro modo, puseram-na para fora de casa com ordem de nunca mais aparecer, nem mesmo para pedir esmola, se viesse a precisar. Antônio enterneceu-se, murmurando: quem pode lá saber onde o bom Deus semeou as suas graças?
Ela deu-me a luz da realidade quando a hora chegou. Que o bom Deus a recompense e perdoe os nossos parentes, porque se a ignorância é pecado, muitos deles têm eles para arrastar pelos dias afora, como eu arrastei. Você falou em parentes? Alguém nosso foi visitar a lavadeira? Noêmia, a minha irmã e sua esposa. A nossa compreensiva Noêmia foi a ela no seu centro espírita, pois agora é um centro com o intuito de saber de você, e soube de mim também, porque o bom Deus determinou que fosse instruído, tratado e recolhido a este lugar, de onde deverei em breve sair para reencarnar. Soube disso, Antônio, da parte de Silvestre. Convidou-me para a aula com o intuito de nos prodigalizar encontro. E quanto a mim, saiba, nada tive, nada tenho contra pessoas da família, pois vivi a minha vida como melhor pude, procurando fazer o bem tal e qual como por lá podia entendê-lo. Creio que para um advogado é bastante, não acha? Antônio assentiu com a cabeça, com ar muito pensativo, para depois comentar. Para um advogado é bastante, mas para um padre que pretendia vender o céu a peso e a retalho, que representa ficar dezenas de anos em tal estado, correndo entre igreja e o cemitério, como uma tempestade em forma de homem, nada podendo fazer por si e muito menos pelos outros? Você ouviu bem a lição de hoje, Antônio? Não ouvi apenas, devorei o quanto pude. Eu também. Nunca pensei que em tão poucas palavras coubessem tamanhas lições. Tinha a impressão de que Deus falava pelo velho ex-padre Fabiano. Foi um homem de elevada moral e rico em piedosas qualidades. Não foi a religião do mundo quem lhe deu o que tem, que poderia guindá-lo às mais altas esferas, mas sim a moral e o amor, essas armas contra quem as trevas jamais poderão triunfar. Eu também estou aprendendo outras lições. Aqui a gente sente a presença de Deus e se entrega à simplicidade. Lá, na carne, a gente sente os ímpetos do bolso, do estômago, do sexo, do orgulho, de uma caudal intérmina de animalismos desbragados que parecem querer devorar até os mais recônditos pensamentos de bondade. Já não digo de verdade, porque a verdade é muito mais, é tudo quanto há de divina realidade. Bem, Antônio, a vida é eterna e a evolução é lenta, sendo a sagrada finalidade um fato garantido por Deus. Ainda que errando, que descendo aos rincões de pranto e ranger dos dentes, de lá se sairá para a marcha em busca do reino de Deus que temos dentro de nós mesmos. Você viu como as coisas se passaram durante a oração? Vi muito pouco. Por que, Antônio? Porque Fabiano disse que cada um tem a visão da verdade, assim como merece ou faz por merecer. Eu vi apenas o Divino Mestre, que representa a verdade, pendurado no lenho no alto do Calvário, e creio que é muito. Tornamos a derramar lágrimas, pois a situação de Antônio era mentalmente dolorosa, e eu dela participava, e com muito gosto, pois sentia que éramos irmãos, não apenas cunhados. Basta que seja um plano de luz, paz e ventura para se ter vibrante a mais intensa sensação de irmandade, e isto força a tomar parte nos fados ditos alheios. Bem pelas tantas, nos recolhemos, se formos atender aos fatores geográficos do mundo, e devemos assim fazer porque no céu em que me encontro e em sua subfaixa as condições são muito ligadas ao planeta sólido. Apesar de tamanhas considerações, lágrimas e tudo mais, a despedida momentânea foi em termos de alegria e de vigorosas esperanças de melhora. Afinal, consideramos a vida eterna. No dia seguinte, portanto, encontrando Silvestre e Solano juntos, perguntei: por que meu cunhado viu aquela gloriosa visão de modo diferente? Silvestre comentou: qual de nós está aqui vendo a total presença de Deus? Entretanto, lembremos, se Jesus Cristo aqui estivesse, poderia dizer da presença divina aquilo que para nós seria impossível, talvez, até mesmo conceber. Assim sendo, consideremos que o modo geral é esse e que nas especificações os acontecimentos tendem a observar essa diretriz.
Portanto, cada um viu segundo diferentes dimensões vibratórias, como é de lei. E colocando as mãos no meu ombro avisou-me: vá perguntando sempre, mas vá raciocinando sobre os fatos, porque nunca encontrará mistérios e milagres pela frente na ordem divina. Tudo é segundo leis eternas, perfeitas e imutáveis, e com elas temos que harmonizar se quisermos progredir na escala hierárquica, isto é, se quisermos fazer crescer o reino de Deus que temos dentro de nós mesmos, como Cristo deixou avisado. Então, comentei, as religiões terrícolas andam todas fora de esquadro, longe de interpretar a soberana vontade de Deus. Solano interveio ponderoso. A soberana vontade de Deus é no sentido de que seus filhos conheçam e ensinem uns aos outros aquelas verdades fundamentais que forem podendo conhecer, e isto sem o caráter de trustes religiosistas, sem os feios e degradantes interesses subalternos de grupos comercialistas e politiqueiros. Entretanto, considerando a lentíssima evolução de qualquer agrupamento humano, temos que pôr em evidência toda a prudência possível para não arriscar a perda dos tentos conquistados a custo nos milênios anteriores. Não entendi bem. Quer trocar isso em miúdos? Roguei. Solano fitou-me bem e começou. Você se esforçou para se formar em direito? Sim, o quanto pude, respondi. E se esforçou para reconhecer verdades espirituais fundamentais? Bem, sempre achei que essa parte era com os padres, que deviam fazer por nós o trabalho de salvação. Agora sei que andei errado e que a humanidade terrícola anda errada, mas por lá assim foi que andei pensando e agindo. Solano fez um gesto de desalento, retornando à fala. Lembre-se, pois, que antes da ida ao mundo do Cristo planetário, para deixar todos os exemplos de verdade, amor e virtude, em termos de realidade simples, 240 mil anos de ensinos já haviam sido entregues à humanidade terrestre. Budas, Vedas, Zoroastros, Moisés e Hermes, profetas e Pitágoras e tantos outros grandes vultos andaram semeando verdades básicas. E depois disso tudo, um homem culto, um advogado, passou pelo mundo e não se interessou por aquilo que é e será sempre o mais importante a saber, que são as verdades sobre a origem divina do espírito, o processo evolutivo a que está sujeito e a sagrada finalidade que por seus esforços deverá atingir. Observe, portanto, que se o número de descuidados é grande entre os analfabetos, também não é pequeno entre aqueles que ostentam títulos doutorísticos. Bastante encabulado, murmurei. O problema do céu é muito grave. Solano acrescentou pesaroso. Não acusamos ninguém, porque somos igualmente errados, mas enquanto uns erram porque fazem das coisas do espírito uma quitanda como outra qualquer, outros erram porque abandonam o magno problema aos cuidados de homens fantasiados, fetiches, rituais, ginásticas, exteriorismos e altas negociatas idólatras em geral, inclusive a sujeição das supremas realidades do espírito aos manobrismos de natureza politiqueira, colocando o reino do céu debaixo dos tacões do reino do mundo. Silvestre comentou sorrindo, e vivemos dizendo que foi o único Esaú que trocou a primogenitura do espírito por um prato de lentilhas. Solano considerou. Bem, estamos em pleno século XX, com o caminho do Senhor reposto no lugar, graças ao trabalho de Elias, que, consoante a profecia do Senhor, cumpriu a parte que lhe tocou. O Espiritismo adverte, ilustra e consola, mas não pode forçar. O sagrado relativo direito de livre-arbítrio, bem sabemos, é outorga do Pai a seus filhos. Portanto, aguardemos que o tempo faça com que os filhos do Pai se convençam que devam ser iguais para com ele, assim como ele é igual para eles. Eu tinha
que cuidar de meus deveres, que consistiam em conversar com alguns recém-recolhidos e, no curso da conversa, sem parecer, dar alguns esclarecimentos na nova condição de vida. E foi por isso que os deixei, visto que tinha perguntas muitas a fazer. E ainda assim acontece, pois se a verdade genérica é já bem fácil de conceber, por que a colocamos acima de análises humanas ou tão relativas? As verdadezinhas em que ela se manifesta são tantas, mas tantas, que por todos os lados as encontramos, chamando a nossa atenção, reclamando o nosso raciocínio, desejando a cooperação do nosso esforço individual para assim nos forçar ao crescimento intelecto-moral, chave de todos os demais crescimentos.